Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo aula nessa sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. E como de costume, nossa aula de sexta-feira sempre é ciências. E hoje vamos iniciar de fato o primeiro capítulo do livro, onde tem o tema Relações entre os componentes do ambiente. Então, vamos pegar o livro agora e colocar na página 176, logo de início, para começarmos o nosso exercício, tá certo? Então, aqui o nosso conteúdo e já vem fazendo uma perguntinha. Vejam lá no número 1 o que está pedindo para que vocês façam. Observe o ambiente em que você está. Então, observe aí a sua volta, certo? E responda. Na letra A, há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Escreva aqui um exemplo de cada um. Um exemplo, você tem um cachorro? Tem gato? Tem papagaio? Está aí pertinho de você? Coloquem aí o nome dele e a sua espécie, tá bom? E componentes naturais. Quais são os componentes naturais? Quem lembra? Então temos o sol, a água, o vento, o solo. E aí? Em qual desses se encaixa no ambiente que você está? Para colocar um exemplo aqui. Super fácil, hein? Na letra B, como você acha que esses componentes interagem? Como é, minha gente? Vocês acham que um tem relação com o outro? Um depende do outro? É isso que a gente vai aprender. Em um ambiente, todos os elementos interagem, quer dizer, se relacionam um com o outro. Os componentes naturais, olha aqui, relacionam com os componentes construídos. Então, aquele que é natural, que vem da natureza, aquele que é componente construído, é que é construído pelo homem ou pelo animal, tá bom? Tipo, a água da chuva e os ventos podem danificar as teias, os ninhos e até as casas, por exemplo, não é verdade? Então, esse daqui, teias, ninhos e casas, são componentes construídos aqui pelos animais e aqui pelos seres humanos, não é verdade? Então vamos lá. Vamos observar essa imagem aqui antes de fazer a leitura. Então, o que é que vocês estão observando aqui? Alguns matinhos, né? Algumas plantinhas. Tem aqui também água e muitas pedras, uma rocha, não é? Nasceu plantas aqui em meio a muitas rochas, certo? E tem a água aqui, creio que é da chuva, não é? Mas vamos observar aqui a leitura agora. Seres vivos e componentes naturais. Os seres vivos se relacionam com os componentes naturais, como a gente viu anteriormente, por meio de suas ações. Os seres vivos modificam o ambiente em que vivem, com certeza, porque eles se adaptam, certo? Então, por que os seres vivos se relacionam com os componentes naturais? Por exemplo, o vento, né? Por exemplo, aqui sofre a ação do vento, da luz do sol, que também é componente natural, tá bom? Plantas que crescem em locais rochosos modificam o solo e permite que novas plantas cresçam. Quer dizer que as plantas, que são seres vivos, elas modificaram e se relacionaram com o quê? Com o componente natural, que é o solo. Então, a planta é um ser vivo e o solo é um componente natural, que a gente pensa, pode se confundir como um ser vivo, mas não é, tá bom? Faz parte da natureza, mas não é um ser vivo. É assim que a gente aprendeu, tá bom? Agora vamos ver na outra página. Agora vamos observar aqui. A água, por exemplo, é um componente natural, certo? Do qual os seres vivos dependem para
V. Isso mesmo. Então, a anta bebendo a água em um rio. A anta também usa a água dos rios para se limpar. Então, ela toma banho, né? E bebe água. Quer dizer, a anta é um ser vivo, certo? Mas a água é um componente natural. Então, está se relacionando e interagindo o ser vivo com o componente natural. É isso que o tema quer falar para vocês, tá certo? Agora vamos ver outro exemplo. As minhocas cavam buracos no solo e o deixam fofo e arejado. Então, quais são os seres vivos aqui? As minhocas. E o componente natural? O solo. Então, um interage com o outro. Um tem relação com o outro, tá certo? Depende um do outro aí para funcionar corretamente a natureza, tá bom? Então, as minhocas usam o solo como abrigo e o modificam. Ao fazer isso, também tornam o solo mais fértil para plantas. Então, ele deixa arejado. O que é arejar, gente? É por onde o ar passa com facilidade. Arejar é deixar caminhos para que o solo consiga respirar melhor, tá bom? Agora vamos ver outro exemplo para que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? A luz solar e o ar também são indispensáveis para que exista vida em nosso planeta. Por exemplo, aqui temos quantos seres vivos? Temos as crianças, né? Temos aqui o cachorro, temos as árvores, temos as gramas, aqui os matinhos, tudo isso é ser vivo, não é verdade? E a luz solar e o ar, que é o vento, está relacionado com o vento, são os componentes naturais. Então, um precisa do outro, está ali se relacionando, tá bom? As plantas crescem sobre o solo e precisam de luz solar para produzir seu alimento. A luz solar aquece e ilumina a terra. O ar presente no ambiente é necessário para a respiração dos seres vivos. Vamos à próxima página agora. Conforme vocês viram nas páginas anteriores, era mais o conteúdo explicativo. E aqui vai começar o exercício de vocês de fato, tá bom? Então vamos lá. Os seres vivos precisam de água, não é verdade? Com certeza, porque sem água a gente não consegue sobreviver. A água é um componente natural, necessário a todos os seres vivos. As plantas necessitam de água para produzir seu próprio alimento, crescer e se desenvolver, com certeza, tá? Os animais também utilizam água para beber e tomar banho, por exemplo. Os seres humanos também usam água para lavar roupas, preparar alimentos e muitas outras atividades, como a gente já sabe, não é verdade? Número 2. E qual a importância da água nesse momento? De estar constantemente lavando as mãos, não é? Para deixar as mãos limpas e não ficarem com nenhum vírus, nenhum tipo de vírus, para a gente não se contaminar. Aí tem assim no número 2. Escreva uma legenda para cada imagem, mostrando a importância da água para os seres vivos. Então você vai escrever uma legenda. O que está acontecendo aqui? O que essa pessoa está fazendo? E aqui também, o que está acontecendo? E aqui, aí tem uma mulher lavando um alface com água, né, higienizando. Aqui temos a chuva, aqui tem os animais tomando água. E aqui tem animais que vivem dentro da água, são animais aquáticos. Então vocês vão fazer uma pequena frase aqui relacionada a essa imagem, tá certo? E a próxima página vocês vão ver: os seres vivos precisam de ar, com certeza, né? Como todo mundo já sabe. Quais são os tipos de ar, de gases que a gente precisa para sobreviver? O gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás carbônico, não é isso? Os seres vivos precisam de ar. A respiração faz parte do processo pelo qual os seres vivos obtêm energia. Para a respiração ocorrer, as plantas e os animais precisam de gás oxigênio.
Esse gás está no ar, no solo ou misturado na água. Por isso que tem alguns animaizinhos que vivem dentro da água e conseguem sobreviver, tá bom? Para produzir seu alimento, as plantas precisam de gás carbônico, que também está presente no ar, assim como o tio Janine falou. As plantas e os animais aquáticos utilizam o gás oxigênio, que está misturado na água, então nunca se esqueçam disso, tá bom? Terceiro, observe essas imagens e leia as legendas e responda. Olha aqui, isso aqui é um sapinho, é um girino, certo? Que vai se tornar um sapinho. O girino respira o gás oxigênio que está misturado na água. E aqui o sapo respira o gás oxigênio presente no ar. Então aqui, quando eles estão bebês, pequenininhos, eles vivem dentro da água. E quando vão se tornando adultos, eles vivem no solo e conseguem respirar. Passam por um processo aí de adaptação de um ambiente para outro tipo de ambiente. Aqui é um ambiente aquático e aqui é um ambiente terrestre. Então o sapo tem esse poder aí de se adaptar com facilidade, conforme a sua evolução, tá bom? Aí tem assim, que vocês vão explicar. O girino e o sapo adulto obtêm o gás oxigênio da mesma maneira. Então, veja, eles obtêm gás oxigênio de maneiras diferentes, porque o girino obtém um gás oxigênio que está misturado à água, e o sapo adulto obtém um gás do oxigênio do ar. Então, o gás oxigênio que está dentro da água, misturado à água, e o gás oxigênio que está no ar. Essa é a diferença, tá certo? Então, o nosso exercício foi esse. Olha que fácil, não é? Espero que todos tenham compreendido o assunto. Se não compreendeu, volta o vídeo tudo de novo para entender a explicação, tá bom? Um beijo para vocês. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Descansem bastante. Até segunda-feira. Tchau.